Em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu tenho certeza que vai lhe abençoar. Você que está conosco pela internet, continue conosco. Aproveite até o final aquilo que Deus tem para fazer através dessa palavra na vida de todos nós. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que a fé também é um dom de Deus, né? É um presente que Deus nos deu. A fé, ela é de suma importância para que nós possamos entrar no compartimento da graça e sermos abençoados. Sabia disso? Vamos entrar direto na mensagem? Abra sua Bíblia lá em Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só o que diz ali. Vamos ler o versículo 1, 2. Eu vou ler alguns versículos, depois eu dou a introdução e entro na mensagem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos a entrada por meio da fé, pela fé, a esta graça. Então quer dizer que se eu não tiver fé, eu não tenho graça. Se eu não tiver fé, eu sou sem graça. Porque está escrito ali, olha só, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Já viu um crente sem graça? Só luta, só batalha, só prova, só derrota, só fracasso. Isso é ausência da graça. Uma pessoa rancorosa, magoada, perturbada, isso é ausência da graça. Mas como é que essa graça não está se manifestando na vida de uma pessoa, sendo que a graça foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário? É porque nós só entramos no compartimento da graça pela fé. Só entramos no compartimento da graça pela fé. Um dia eu estava orientando uma pessoa, e essa pessoa falou: pastor, fulano faz isso comigo. Tudo que o fulano faz era ruim mesmo, era difícil. E humanamente falando, eu entendi a situação da pessoa, não é fácil não. Mas eu como homem de Deus, você como pessoa de Deus, você tem que o quê? Aceitar o que a pessoa está trazendo, alimentar mais a raiva dela, o ódio, ou você tem que fazer com que ela entre na fé para provar da graça. Deu para entender? E eu disse: olha, tudo que você está falando está errado. Ele realmente não poderia estar fazendo isso com você. Então eu já dei a palavra, já falei, mas tem uma coisa. Deus me toca aqui para falar para você o seguinte: não adianta agora você pregar para ele, você tem que pregar primeiro para você. A Bíblia diz assim, ó: creia no Senhor Jesus, será salvo tu. Primeira pessoa que você tem que pregar é para você. Assim também falei com um rapaz esses dias. Eu falei: quem é a sua principal ovelha? Aí ele falou o nome da pessoa. Eu falei: não. Sua principal ovelha é você mesmo. Porque se você não conseguir administrar você não consegue ajudar ninguém. Você tem que ser vencedor. Você tem que pregar primeiro para você. Quando o pastor pregar uma palavra, falar de uma palavra, a palavra serve primeiro para você. Aí depois você pode colocar, depois você aplica ela na sua vida e você vai e leva para as pessoas lá fora. Mas a primeira coisa tem que ser para você. Eu falei: começa a pregar para você. Qual foi o dia que você militou nessa batalha? Embora você seja carne, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, embora nós estejamos na carne, não devemos lutar segundo a carne. Qual foi o dia que você parou de lutar segundo a carne e você começou a lutar segundo o que Deus revela no seu coração? A pessoa parou. Falou:
Falei, qual o dia que você praticou a palavra de Deus mesmo na sua casa? Porque a Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia edifica o seu lar. Qual foi o dia que você foi sábia? Ah, agora é eu, agora é tudo eu. Não é que é tudo você. É porque você que tem que ser ministrado. Porque se você for transformada, você transforma o seu lar. Não adianta chegar na casa de Deus culpando as pessoas. Não adianta chegar na casa de Deus falando o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer com você. Você tem que fazer valer a pregação da palavra de Deus na sua vida lá fora. Porque se você é transformado, você vai transformar. Eu não sei se vocês já leram na palavra, em Jeremias, sobre o cinto de linho. O cinto de linho que foi enterrado, Deus mandou enterrar, depois mandou desenterrar e o cinto de linho tinha apodrecido. E aí Deus falava que o cinto de linho era a casa de Israel. E ele falou assim, ó, eu coloquei o cinto de linho, a casa de Israel, junto ao meu lombo, junto ao centro da minha vontade. Eu mostrei para eles a minha vontade, mas eles não deram valor e apodreceram. Irmãos, a pessoa que não dá valor ao que Deus fala no altar, na palavra dele, irmãos, e lá fora não pratica na sua vida, ela está se privando da graça de Deus. Ela mesma está se privando. Ela mesma está se privando. Aí eu pensei comigo, lendo aquilo, foi essa semana, eu lendo aquilo, pensei comigo, falei, meu Deus, mas isso aqui é Velho Testamento, que a gente tem esse negócio, né? Aí Deus falou assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Falei, misericórdia, Deus. Aí Jesus falou mais ao meu coração, aquele que está em mim e não der fruto, será arrancado e lançado fora. Então, irmãos, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus está nos mostrando que nós temos que valorizar a oportunidade que Deus nos dá, para nós recebermos a fé e por meio dela, nós entrarmos nesse compartimento chamado graça, e provarmos da cura, da libertação, da prosperidade, da salvação, acima de todas as coisas. De tudo aquilo que Deus conquistou por nós, através de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Até a salvação é por meio da fé. Porque sem fé, não tem graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vai lá. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vai te ajudar bastante essa palavra boa. Efésios 2, 8. Diz o quê? Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. Ninguém vai ser salvo porque merece alguma coisa. Nós somos salvos pela graça. Mas olha só a continuidade do versículo, vírgula, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, sem fé, não tem graça. O apóstolo Paulo disse assim, ó, combati um bom combate, terminei a carreira, o que ele guardou? A fé. Ele guardou aquilo que levaria ele à salvação. Isso aí é muito forte, isso aqui. E isto não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. A fé verdadeira, nós sabemos que é um presente de Deus. E quando que essa fé vem? Ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé, gente, é um firme fundamento das coisas que você espera. E a convicção das coisas que você ainda não vê. Mas a fé ainda é mais que isso. Por quê, pastor? A fé é fidelidade à palavra de Deus. A fé é você estar andando sobre aquilo que Deus lhe orienta na palavra. Se a pessoa vier até o pastor, se a pessoa vier até a igreja, o pastor ministrar uma palavra, aquela palavra vai mostrar para aquela pessoa o que ela tem que fazer em relação ao seu comportamento dentro do seu lar. E aquela pessoa receber aquela orientação, aquela fé, a pessoa quer ser vencedora? Quer, então ande por ela. Porque a gente vê muitas pessoas hoje chegando
e a pessoa fala, pastor, me orienta. Quando você orienta, a pessoa fala assim, mas eu vou ter que fazer isso? É a direção que Deus está dando para você. Estar na fé não é estar num sentimento, não é estar numa vontade. Estar na fé não é o que muita gente faz aí fora, eu já vi isso. Pessoa chegar e falar assim, não, tudo que eu determinar em nome de Jesus é meu. Aí vai lá, passa na casa de um irmão, uma casa bonita, né? Vai lá e determina, até unge o portão da casa da pessoa. Essa casa vai ser minha. Isso é cobiçar o que é do próximo. Verdade. Eu já vi até gente dar testemunho assim. Calhou de dar certo, a pessoa dá testemunho, como se Deus tirasse a pessoa daquela casa para ela entrar. Eu quero ver a pessoa chegar na minha casa e falar, essa casa vai ser minha, e eu estiver orando e falar, essa casa vai ser minha. Então, fé não é essa coisa não, irmão. Fé é fidelidade à palavra. O que Deus uniu, jamais separa o homem. É fé. Eu vou andar nessa palavra. Marido de uma só mulher, é fé. Eu vou andar nessa palavra. Ensinar o pequenininho, a criança, o caminho que deve andar. Se eu ensino, eu estou andando na fé. Eu estou praticando a fé. E se eu não andar por esses princípios que Deus dá? E se eu não andar por qualquer motivo? Irmãos, olha só, a coisa é tão séria. Que olha o que diz Tiago, no capítulo de número 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está o quê? Morto. Assim também a fé sem obras é o quê? É morta. Eu posso ter o entendimento da palavra de Deus, eu posso ter a fé, eu posso acreditar, mas se eu não agir, é como se eu não tivesse ela. A fé sem obras é morta. Tem coisa que Deus pede para eu fazer, tem coisa que Deus pede para você fazer. Ali está o nosso milagre. Não depende mais de Deus, depende da gente. A ação, gente, move Deus. A ação mexe com o Senhor. O Abraão, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou o que para ele? Você vai pegar o seu filho, aquele que você ama, aquele que tem por nome Isaac. Não vai pegar o Ismael não, que pegar o Ismael para você vai ser fácil. Porque você já mandou ele embora com a mãe dele. Agora o Isaac era o filho da promessa. Você vai levar ele a um monte que eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer ele como sacrifício para mim. O Abraão levantou de madrugada, bem cedinho, pegou o filho dele, pegou tudo que tinha que pegar, só não pegou o cordeiro. Foi lá com o moço, olha a fé de Abraão. Falou para o moço no pé do monte, você fica aqui, vou subir com o meu filho, nós vamos fazer o holocausto e nós iremos voltar. Nós iremos voltar. Chegando lá, o filho perguntou, pai, cadê o bichinho? Imagina o coração dele, tudo que ele pediu na vida, estava ali na mão dele. Ele pega, amarra o filho dele, coloca no holocausto. Quando ele pega o cutelo para imolar o filho dele, aí aparece o anjo do Senhor e diz, Abraão, basta, agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei verdadeiramente quem você é comigo. Daqui a pouco aparece alguma coisinha berrando ali. Deus proveu o cordeiro. A fé viva, ela está junto com a obra. Ela está junto com a atitude. E nós precisamos ter atitude. Porque senão, se nós não tivermos atitude, nós não vamos conseguir entrar nesse compartimento chamado graça e provar daquilo que, sem merecer, Deus deixou para a gente. A fé é algo que não pode faltar no nosso coração. Você sabia que tem gente que ora pela família, mas não tem fé que a família vai ser salva? Às vezes a pessoa vai pregar para alguém, mas ela vai pregar já sabendo assim que a pessoa não vai ouvir, a incredulidade no coração. A gente tem que fazer as coisas com fé. A fé agrada a Deus.
A fé mexe com Deus. A Bíblia fala que Jesus estava em Cafarnaum pregando, a casa estava cheia. De repente, um barulho no telhado. O que está acontecendo? 4 homens, está descendo um paralítico diante de Jesus. A primeira coisa que Jesus viu naquele homem, alguém sabe o que foi? Naquele homem não, nos 4 homens que levaram lá, a fé deles. Jesus viu a fé deles. Irmãos, está passando luta, está passando dificuldade. A Bíblia diz, no mundo teremos aflições. Mas ele diz que para você não temer, porque ele já venceu o mundo. Você tem que ter fé nessa palavra. E se Deus te direcionar para você fazer alguma coisa, você faça. Se Deus não direcionar, você fica na sua posição. Que a fé é obediência. A fé é agir na obediência. A fé é agir na palavra de Deus. Quando Deus mandou fazer, não fique perguntando, não fique, vai e faça. Que na hora que você age, Deus entra em ação. Está lá o Moisés, lá diante do Mar Vermelho. Senhor, Deus virou para ele e falou, por que você clama a mim? A sua ação vai tirar o povo dessa. Ordena ao povo que marche. Já imaginou aquele homem chegar para o povo, falar assim, ó, entra todo mundo dentro da água aí, vamos marchar. Quem mandou? Deus mandou, vai, entra, vamos lá, vamos embora. O mar vai ser aberto. A fé se manifestou ali. Mas a fé poderia ter se manifestado e ele poderia ter ficado quieto. Ele poderia ter colocado a mão na cabeça e falou assim, gente, me perdoa, está tudo errado. Não tem como a gente passar por aí, vocês estão vendo. É assim que a gente se encontra muitas das vezes. Irmãos, quando nós falamos de um Deus, nós falamos de um Deus que é eterno. Sabe o que é um Deus eterno? Não tem começo e nem fim. Às vezes nós falamos assim, nós somos eternos. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Mas nós tivemos um início. Por isso nós não somos eternos. E quando esse corpo for para a terra, o nosso espírito volta para Deus. E ele vai ter o julgamento ali. Depois ele vai designar cada um onde vai ficar. Por toda a eternidade. Mas nós não somos eternos. Nós somos imortais. Quando a Bíblia diz que nós vamos provar da segunda morte, a segunda morte quer dizer a separação eterna. Mas lá é onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Agora, aqueles que forem para Nova Jerusalém, lá também estarão com o Senhor, por toda a eternidade. Mas o único que é eterno é Deus. Outra coisa também que é bom a gente entender a respeito de Deus, que Deus, Ele é o único que tem capacidade de criar as coisas do nada. Uma pessoa para criar essa cadeira aqui, tem que ter a matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então quer dizer que a minha fé pode trazer algo de Deus, sobrenatural de Deus, para a minha vida. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Algo que só Deus pode fazer, irmãos. Você pode observar que a Bíblia não se preocupa em explicar Deus. Ele não perde tempo para explicar quem Ele é. Pode parar para pensar nisso. Ele não explica quem Ele é, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus e a gente está vendo a coisa acontecer. A gente está vendo que tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Ele não precisa dar satisfação para a gente. A gente que tem que entender que a nossa vida tem que estar na mão de Deus. Diga amém, Jesus? A nossa vida sim tem que estar na mão de Deus. Não adianta dizer que tem fé. Mostra-me as tuas obras. É com a tua obra que você mostra a sua fé. Pastor, a coisa apertou. Primeira coisa que o cristão faz é não devolver a Deus o que é de Deus. Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Pastor, eu não vou me batizar. Então você não crê na Bíblia.
Porque a Bíblia diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Ah, pastor, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Ele não teve oportunidade, você tem. E quem não nascer de novo, não verá e nem entrará no reino dos céus. Nós precisamos usar essa fé. Você quer ver que a fé, ela está ligada também a princípios. Coloca Mateus capítulo 5, por favor, no versículo de número 7. Mateus 5, 7. A fé está ligada a princípios também. Olha o que diz ali, ó. Bem-aventurados os Por quê? Porque eles alcançarão. Oi, Iracema, você voltou. Glória a Deus. Estava viajando, está lá em Recife. Você sabe que, não sei nem se alguém de Recife está assistindo agora, né? Mas tem uma pessoa, aí vou abrir um parêntese. Tem uma pessoa que a gente tirou do espiritismo. A gente não, Deus nos usou. Lá em Guaianazes, em 2002. E a pessoa, a gente lutou tanto por ela, que a gente orava no monte por ela, e a gente ouvia grito de demônios, ouvia osso batendo no outro, o negócio era feio. Era um principado, uma coisa séria. E depois ela se converteu, foi batizada, foi obreira, hoje ela mora em Recife. Sabe o que ela fez terça-feira passada agora? Ela reuniu 13 vizinhas, colocou o Facebook lá na TV, e cultuaram conosco. Até o final, irmãos. Através das redes sociais. Quando eu vi isso, falei, Jesus, que negócio é esse? Eu até falei assim, reúne as vizinhas aí, manda as vizinhas chamar outras vizinhas, e eu vou aí fazer um culto aí. Vou fazer um culto para eles lá. Depois a gente manda o Felipe para lá. O Felipe e os filipenses lá. Cuidado com os tubarão, irmão. E a Iracema foi viajar, né, Iracema? Foi lá cuidar do netinho, ver o netinho e voltou agora. Deus abençoe, tá bom? Voltando aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é isso? Da forma que eu me relaciono com você, é da forma que Deus vai me tratar. Irmãos, eu fico pensando, por que uma pessoa não perdoa a outra? Sendo que ela foi perdoada. Quando a gente não trata as pessoas com misericórdia, a gente esquece o que Deus manifestou na nossa vida. Porque não tem um aqui que não provou da misericórdia de Deus. Não tem um aqui que não chegou diante de Deus, Deus, me perdoa. E até hoje fazemos isso. É verdade ou não é, gente? É. Mas quando a coisa é contra a gente quer vingança, a gente quer justiça, a gente faz até aquela cara de pentecostal, e a gente faz aquela oração, né? E quer justiça, e ele vai pagar, ela vai pagar, e não sei o que lá mais e tal. Ô, meu irmão, só a Deus cabe a justiça. A Bíblia diz assim, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se eu ficar irado, a ponto de eu pecar, a ponto de eu não guardar o meu coração, como diz lá Hebreus 12, versículos 14 e 15, a ponto de eu deixar minha alma ser perturbada por uma amargura, eu vou ser uma pessoa perturbada, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, o que depender de você tenha paz com todos. E perdoar, ser misericordioso, isso é uma questão de decisão, de posicionamento. Eu não vejo a Bíblia ensinando a gente a agir pelo que a gente sente. Eu vejo a Bíblia ensinando a gente a agir pela palavra dele. E se nós manifestarmos a misericórdia, irmãos, você pode ter certeza, um dia se nós precisarmos de misericórdia, e nós precisaremos, nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus, a gente vai ter também. A oração do Pai Nosso diz assim, Senhor, perdoa os meus devedores, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Não é assim? Será que Deus pode me perdoar assim como eu perdoo aqueles que me devem? O nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque isso é agir pela fé.
Tratar a pessoa com misericórdia é você saber que aquela pessoa merece um castigo, só que você trata ela com amor. Você decide no seu coração: eu não vou dar o que ela merece. Eu vou dar o que Deus tem para ela, que é a graça. Que a graça de Deus possa se manifestar também através de mim. Que a graça de Deus também pode se manifestar através de você. Agora, quando você prova da graça, quando eu provo da graça, a gente tem que também estar pronto a dar graça para as pessoas. A dar misericórdia para as pessoas. Dar oportunidade para as pessoas mudarem. Dar oportunidade para as pessoas fazerem diferente. Porque só os misericordiosos, eles serão bem-aventurados. Você quer ser bem-aventurado? Completo, realizado, feliz. Você quer ser feliz? Quero. Perdoa todo mundo, perdoa. Perdoa. Tem mulheres que carregam em seus corações mágoa dos seus esposos. Agora você está com Cristo, você é nova criatura. Perdoa, dá uma nova oportunidade. Ele é a mesma coisa. E vamos seguir com Jesus, deixar que Deus faça a obra na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Do jeito que eu me relaciono com as pessoas, é desse jeito que Deus vai me tratar. É dessa maneira que Deus vai me tratar. Um dia uma pessoa falou: pastor, não aguento mais porque fulano tal. Eu falei: então eu vou parar de pregar o evangelho, querido. Falou: por quê? Porque eu falei assim, é tanta coisa também que eu escuto, que eu ouço. Você se consagra, sobe, ora de madrugada, apresenta diante de Deus, as pessoas vêm orar e você, a própria ovelha te critica, a própria ovelha fala mal de você, a própria ovelha, parece que ela tem ovelha que se une com o ímpio para falar mal do pastor ainda. É verdade ou não é? Não existe isso? Então eu vou largar tudo. Jamais. Jamais. Mas pastor, e se a pessoa falar mal do senhor, falar mal, eu perdoo. E se ela falar de mal de novo, eu perdoo de novo. E ainda falo para ela: ó, quando você falar de novo, você já está perdoado, tá? Eu não sou lixo para guardar essas coisas no meu coração. Essas coisas são coisas que o diabo usa como estratégia para prender a gente. Imagina eu, uma pessoa sem misericórdia de Deus, porque eu não libero a misericórdia. Minha vida está presa, irmão. Minha vida está presa. Tem gente que a vida está presa por causa do coração. Limpa o seu coração. Deixa que a glória de Deus se manifeste em você. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Vai lá. Mateus 6, 14 e 15. Olha o que diz. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará. Quando você é misericordioso, irmãos, às vezes a gente tem até que se colocar no lugar da pessoa que caiu, sabia? Se colocar até no lugar da pessoa que caiu. Para tentar entender como a pessoa está. E ajudar. Porque às vezes a gente está numa posição que aquele mal não nos atinge mais. Sabia? Mas a outra pessoa está numa posição em que ela é bombardeada pelo aquele mal. Um dia, irmãos, foi até no momento que teve pessoas que foram abandonadas pelo cônjuge. E eu tive um sonho. Eu achei que aquele sonho Deus queria me mostrar alguma coisa. E depois eu entendi o que era. Gente, que não foi sonho não, foi pesadelo. Por quê? Porque no sonho, a minha mulher me abandonava. Pensa um homem que saiu caçando a mulher do lado assim. Eu falei: neguinha, você vai me abandonar? Ela falou: vou não, você está doido? Vou não. Aí depois, eu falei: filha,
Às vezes a gente não entende o que essas pessoas que foram abandonadas, elas sentem. Pensa num desespero. Pensa como dói. Verdade ou não é? Como dói. Eu falei, filhinha, Deus acho que está querendo que eu me coloque na dor dessas pessoas. Porque às vezes é fácil chegar a pessoa e falar assim, ai, mano, a vida anda, a vida toca, e vida aí. Anda com a sua vida aí, irmão. Não, aquela pessoa precisa sim ser apacentada com mais atenção. Porque o sentimento daquela pessoa está tão, mas tão machucado. E só quem passa sabe o que é. Porque, pensa num cara que acordou perturbado. Pensa num cara que eu não consigo me ver longe da minha neguinha. Coisa séria, pessoal. Então eu entendi, e depois surgiram algumas situações assim. E eu consegui entender o que aquela pessoa estava sentindo. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu passei num sonho para poder entender. Mas é duro passar na vida. Não é fácil passar na vida. E às vezes nós chegamos e falamos assim, fulano tem que levantar a cabeça, fulano tem... É porque não é a gente, irmão. É ou não é? Porque não é a gente. Existe um sentimento chamado compaixão. Sabe o que você quer dizer isso? Você se colocar no lugar da pessoa e sentir a dor dela. Porque quando você consegue se colocar no lugar da pessoa e sentir a dor dela, você consegue permitir que o Espírito Santo mexa dentro de você. Para você ajudar aquela pessoa. Para você ajudar. Tem que curar. Tem que trazer mensagens assim, ó. E com o tempo a pessoa vai sendo sarada. Daqui a pouco a pessoa está provando da glória de Deus. Das bênçãos de Deus. Das maravilhas de Deus. É necessário andar pela fé. Que fé? A fé do perdão. A fé da misericórdia. Diga amém, Jesus? Agora, mais ainda, Mateus 18, 21. Já vou terminar. Mateus 18, 21. Vamos ler primeiro Mateus 7, 12. Coloca para mim, primeiro Mateus 7, 12, depois Mateus 18, 21, que eu acho que vai ficar melhor. Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quiser que seja feito para você, faça para as pessoas. Imagine, a pessoa errou, pecou, o que ela quer? Ela quer o perdão. Ela não quer alguém que concorde com o pecado dela quando ela é de Deus. Mas ela quer alguém que a levante. E foi interessante, irmãos, que Deus me deu essa mensagem hoje. E um rapaz da Bahia me chamou no WhatsApp. Falou, pastor, eu não te conheço. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu estou enfrentando uma luta assim, assim, assim. Eu vou na igreja, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu faço a obra de Deus, não sinto mais a presença de Deus. Aí logo no meu coração veio assim, pergunta para ele se ele vive em pecado. Porque a única coisa que pode separar a pessoa de Deus é o quê? É o pecado. E eu falei, eu vou perguntar uma coisa para você, mas não é para te julgar não, é para te ajudar. Você vive em pecado? Ele falou, pastor, eu carrego um pecado comigo desde os 15 anos. E ele começou a abrir o coração, foi abrindo o coração, abrindo o coração. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você tem que chegar nessa pessoa e levar ela para o caminho para que ela alcance a graça de Deus. Primeiro, a pessoa confia em você. Nunca vi, nem sei quem é. Nem o nome dele eu vou citar aqui, porque nem sei quem é. Só sei que ele é da Bahia. E ali fui conversando com ele. Fiz uma oração no áudio, de conserto, de reconciliação. Dei umas orientações para ele.
Sabe o que ele falou para mim? Pastor, muito obrigado. Porque eu senti no meu coração que eu tinha que falar contigo. Olha a palavra que eu estava no meu coração. Palavra de misericórdia e de graça. De misericórdia e graça. E ele falou, sabe o quê? Olha que bonito. Eu vou fazer tudo o que o Senhor falou. Quer dizer, ele não recebeu só fé. Ele vai andar sobre ela. E quem anda sobre a fé, entra num compartimento chamado graça. Entra no compartimento chamado graça. E nesse compartimento chamado graça, a pessoa é abençoada. Então o que você quer que seja feito com você, faça com os outros também. Irmão, você quer ver me matar? É quando você conhece a vida da pessoa e a pessoa foi perdoada. E a pessoa chega para você e começa a apontar o erro da outra como se a outra tivesse que ser condenada. Já viu isso? Ah, mas eu quero fulano, isso aqui lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E você olha e fala assim, miserável. Porque uma pessoa assim é miserável mesmo. Você foi perdoado, querido. E você quer ver o outro na cruz? Por que você não manifesta na vida do outro a graça que você provou? Irmãos, cristão, a pessoa se converte ao evangelho, começa a julgar o católico, começa a julgar o espírita, começa a julgar o mentiroso, começa a julgar. Nós não temos esse papel de julgar, a gente tem o papel de ensinar. Se acha melhor do que aquele que está lá fora. Esse espírito de farisaísmo não pode habitar no nosso meio. Diga amém, Jesus. Não pode, está amarrado. Você sabe por quê? Você sabia que se alguém não praticar isso que está sendo ensinado hoje, ele pode ser privado da liberdade dele? Você vai entender hoje porque muitos cristãos estão presos. Coloca aí, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 21. Olha porque muitos cristãos no mundo estão presos. Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe o quê, pessoal? A dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia quanto? 10. Esse devia 100. O outro devia 10.000. Devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o quê? Ele foi perdoado, irmão. 10.000, não deu nem um dízimo. Ele queria colocar colocou outro na cadeia. Vamos lá. Você sabe que perdão de dívida tem que dizimar também, sabia? Você está devendo 13.000. Precisa falar assim, não precisa me pagar mais. Você ganhou 13.000. Oh Deus, tem misericórdia. Vamos lá, a gente não lembra de dizimar. A gente só lembra de agradecer. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e te pagarei. Mesma coisa que ele falou lá. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha que coisa séria, irmãos. Até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passaram. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, sem fé não há graça. Sem graça não há perdão. A gente tem que tomar muito cuidado. O nosso relacionamento com as pessoas pode definir se vamos ser ou não abençoados. Porque a Bíblia é clara quando diz assim, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Aquele homem falou que o reino do céu é semelhante. O que é isso, pastor? Irmãos, ele foi perdoado. Mas ele foi um cara mau depois. Ele não deu valor que ele foi perdoado. E quando deviam para ele, ele fez, colocou o cara na prisão. O que aconteceu? Ele perdeu a liberdade. E ele ficou sendo atormentado. Escuta essa. Crente não é para viver atormentado. Não é. Povo de Deus pode chegar, a pessoa pode chegar na igreja atormentada. A pessoa pode chegar até Jesus atormentado. Mas Jesus vai ter misericórdia dessa pessoa. Vai libertar essa pessoa. Mas eu já vi gente que chegou para Jesus, provou do primeiro amor e hoje vive atormentado. Por que será? A gente tem que tomar cuidado do nosso coração. As coisas que fazem conosco não tem que nos tirar da fé. Tirar da fé, tirar da obediência. A gente tem que permanecer na fé, queridos. A gente tem que permanecer na presença de Deus. O rei foi e falou, então é assim? Porque a Bíblia fala, da medida que você medir, o que você planta. Então vamos começar a olhar para os irmãos diferentes, um para o outro. Vamos começar a amar mais o irmão, né? Vamos começar, o irmão tem defeito, tá bom, também tem. Eu já consegui melhorar um pouquinho, glória a Deus. Foi a graça de Deus, não foi merecimento meu não. Então eu vou orar para aquele irmão também andar mais um pouquinho. Eu vou orar para aquele irmão também melhorar mais um pouquinho. Eu aprendi uma coisa com a minha pastora quando eu fui fazer a obra. Ela falou, Paulo, você agora vai enxergar o que é a obra de Deus. Você vai lidar com pessoas. E você vai ver gente cheia do Espírito Santo. Mas você vai ver Saul, você vai ver Adonias. Você vai ver gente que só vai estar preocupado com o trono deles. Você vai ver de tudo. Quando você vê alguma coisa de errado na vida do irmão, você vai orar pelo irmão e fala assim, Deus, eu sei que aquilo que está na vida do irmão, que não é do Senhor, o Senhor já cravou na cruz do Calvário. Eu abençoo meu irmão e não entrei na obra para ficar olhando a vida de ninguém. Eu entrei na obra para ser uma bênção. Para olhar para o alvo. Como a missionária pregou aqui terça-feira. Não adianta você seguir em direção ao alvo, olhando para o lado. Não adianta você querer acertar o alvo, olhando para cima. Olhando para baixo, olhando para trás. Ou você olha para o alvo, ou você vai errar o alvo. Olhe para o alvo. E a ministração de Deus hoje seja revestido de misericórdia. Seja revestido, porque gente para apontar o dedo está sobrando. É ou não é? Você vai conversar com a pessoa, você é de qual igreja? Aí se, por exemplo, naquela igreja teve um obreiro que fez alguma coisa, alguma pessoa, a pessoa já fala assim, mas lá tem um obreiro assim, tem um irmão assim, tem outro irmão assim, tem um fulano assim, para apontar o dedo, irmão, está cheio de gente. Isso não pode contaminar. Faça a pergunta para a pessoa assim, primeira pessoa, você fala para a pessoa assim, você é perfeita? Ela vai calar a boca na hora. Porque às vezes quem está apontando o irmão que está na igreja, está traindo a mulher. Não dá atenção para os filhos. Não é uma boa esposa, não é um bom esposo.
não é um bom pai, não é uma boa mãe, nem da mãe lembra, nem do pai lembra, e fica apontando o dedo na vida dos outros. São pessoas que perderão sua liberdade espiritualmente falando e fisicamente falando, se não vigiarem. Vamos pegar essa palavra para a gente ouvir várias vezes. Várias vezes. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Eu já vi gente de igreja falar assim, não, fulano eu não quero nem olhar na cara dele. Mas se não vão para o mesmo céu, lá Deus resolve, aqui vai ser assim. Será que vai lá? Será que vai chegar lá? Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E o homicida não herdará o reino de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não ama a Deus, é mentiroso e não o conhece. E isso acontece até com as pessoas mais maduras no Evangelho, porque o João falou quando estavam pregando o Evangelho, com um povo que não seguia, não estava no mesmo clã, né, que Jesus estava, no mesmo grupo que Jesus estava. João falou, lá Senhor, estão falando do seu nome, pregando o seu nome, estão falando lá, quer que a gente faça como Elias, invoque o fogo do céu e consuma eles? E Jesus falou assim, vocês não sabem ainda do Espírito, vocês não sabem de que Espírito vocês são. Eu não vim para destruir o homem. Escuta essa. Jesus. Escuta essa. Não colabore com a obra do diabo. O irmão pecou. Eu não estou fazendo apologia a pecado. Apareceu o pecado do irmão, mas tem muita gente que pecou e não aparece pecado não. Tudo que o diabo quer é destruir aquele irmão, é ou não é? Tudo que ele quer, porque o diabo vem para matar, roubar, é o que ele quer, destruir aquele irmão. O diabo quer isso. Aí vou eu, cheio de Deus, religioso, crente. Só porque eu estou na presença de Deus, estou andando na santidade na presença de Deus, chego lá e mato o irmão. Eu colaborei com o diabo. Eu posso chegar no irmão, você quer ajuda? Quero. Então nós vamos conversar. A Bíblia diz isso, nós vamos participar desse princípio. Você pode ser até disciplinado, mas eu nunca vou desistir da tua alma. Nunca vou desistir da tua alma. Porque independente, eu amo você em nome de Jesus. E eu vou te ajudar, meu irmão. Você vai se levantar. Você vai dar a volta por cima. Você vai fazer a diferença. Porque o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. E eu tenho no meu coração que uma pessoa, ela nunca fica manchada no meu coração. Como assim, pastor? Pastor, o senhor nunca vai apontar o meu passado. Se o seu passado não for presente, nunca vou lembrar do seu passado. Agora, se o seu passado for presente, você pode ter certeza que eu vou ser seu amigo para mostrar que você ainda não venceu o seu passado. Que você precisa vencer o seu passado. E que você precisa ser uma bênção na mão de Deus. Porque Deus te chamou para isso. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Estou sentindo Deus aqui nesse lugar. E Deus está levantando gente aqui. Aquele que achou que você nunca ia brilhar. Ou talvez você está com um sentimento de culpa tremenda. Deus está dizendo, eu estou dando a fé para você entrar na minha presença. Você entrar num compartimento chamado graça. E não é porque tu merece não. É porque eu te amo.